A gente conversa agora com o Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Tudo bem, Eberaldo? Bem-vindo ao nosso plantão de domingo. Bom, estamos todos, sob suspense, sem saber exatamente o que vai acontecer, o impacto disso tudo aqui no Brasil. Eu estava falando de uma reunião dos caminhoneiros. Por hora, o governo conseguiu impedir uma greve, mas está tudo assim, um pouco misterioso, ninguém sabe para onde vai. Queria que você trouxesse a partir da sua experiência, Eberaldo, um pouco de visão, pelo menos sobre a próxima semana. Dá para a gente falar num ambiente controlado ou é forçar demais a barra nesse momento, depois das medidas que o governo anunciou, inclusive? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Isadora. A primeira questão que a gente tem que colocar é que o Brasil não é autossuficiente na produção de diesel, né? A gente importa aí de 25% a 30% e está passando agora por um período de colheita da safra, como foi dito pela Isadora, e o consumo de diesel ele aumenta, as máquinas colheitadeiras e também toda a parte de transporte. Outro problema é que o Brasil é muito dependente no transporte do diesel, muito dependente do modal rodoviário. Isso é uma questão estrutural que está aí há anos e a gente não consegue resolver. Outros países do tamanho do Brasil, países continentais, utilizam mais ferrovia, mais hidrovias e tentam ficar menos calcados aí na questão da rodovia, que é bastante dependente, menos eficiente em relação ao consumo de diesel. O diesel, como toda outra commodity, ele passa por ciclos, né? O diesel é afetado pelo ciclo do petróleo, que é a matéria-prima para a produção, mas também por demandas, variações de demandas, que às vezes estrangulam a questão da capacidade de refino, que mesmo com petróleo com preço estável, você pode ter uma demanda maior de diesel. Foi o que aconteceu na época da guerra da Ucrânia, em que o gás russo deixou de fluir para a Europa e começaram a usar mais diesel para a produção de energia. A demanda de diesel cresceu e o valor do diesel cresceu bastante, apesar do petróleo ter ficado estável. Então, Tainá, a grande questão aí ciclos acontecem, a gente está com um ponto fora da curva, que é uma guerra. O petróleo é uma commodity que é bastante influenciado pela geopolítica. O que a gente tem que fazer é o dever de casa para ser menos dependente. Então, o diesel que o brasileiro consome na bomba, que a gente chama de diesel B, ele tem 15% de biodiesel e 85% de fóssil. Esse fóssil, né, que é o que vem do petróleo, a gente, em torno de 70% é produzido nas refinarias da Petrobras, na média nacional, e 30% vem de importação. O diesel importado, ele segue padrão preço de mercado. O da Petrobras, ela deu um aumento de 38 centavos no litro do diesel, mas que, como a contribuição no diesel B é de 85%, esse 38 centavos reflete em 32 no litro do diesel B, e que foi exatamente o que o governo baixou de tributo. Então, ficou um elas por elas e teve a adição de 32 centavos de subsídio. Então, a Petrobras ela não acompanhou o preço internacional, ela está esperando ver se de fato esse patamar vai se configurar por um tempo maior, né? Porque a defasagem ela é superior a R$ 2,00 por litro. Hoje ela vende a R$ 3,65 o litro do diesel A, diesel fóssil, né? Nas refinarias, e no mercado internacional está mais de R$ 5,70, R$ 5,80. Então, o que a gente tem que verificar é como se desenvolve essa questão da guerra, né? O Estreito de Hormuz é um risco, alguns petroleiros entram e conseguem sair, outros são bombardeados. Então, como o risco é muito grande, esse percentual, você tem mais de 3.000 navios aguardando, e se você tinha um fluxo semanal de 100 navios, hoje você tem 5, 7, e o Irã ele já alertou que países que transportarem petróleo para nações amigas do Irã, ele não vai atacar. Se forem para nações não amigas do Irã, ele atacaria. E aí a gente tem que fazer uma análise de 100% do óleo que sai dali, 90% vai para a Ásia, né? 75% é China, Índia, Coreia e Japão, são os grandes demandantes. A China, ela não é inimiga do Irã, então, a princípio, ela passa por ali em torno de 5,5, 6 milhões de barris
por dia que vão para a China, né? E aí para Coreia, Japão e Índia. Índia também não é inimiga. Então já houve carga saindo do Estreito de Hormuz indo para a Índia, idem para a China. Então, assim, é uma questão que a gente tem que verificar o que vai acontecer nos próximos dias, né? Já que petróleo que vem dali, que vai para os Estados Unidos são os maiores produtores do mundo de petróleo, mas são os maiores consumidores. Então, ele é consumidor líquido de petróleo, em torno de 6,5, 7 milhões de barris por dia. Do consumo americano, 1% vem dali. Então, é muito pouco, né? Israel não tem essa dependência também. Então, os países que estão envolvidos diretamente nessa guerra com o Irã não têm a dependência do petróleo dali. A dependência é principalmente dos países asiáticos. Certo. Eberaldo, já está em tela Isadora Camargo, a âncora do Agronews, vai trazer CNN Agronews, sim, estreamos há pouco, vai trazer para a gente também uma pergunta sobre o mesmo assunto contigo, Isa. Obrigada. Entrando aqui, Eberaldo, obrigada por conversar com a gente. E eu quero trazer um pouco aqui para o agronegócio, porque há uma dúvida se esse momento é uma oportunidade para acelerar ainda mais o uso de biocombustíveis e a produção de biocombustíveis. É um momento estratégico nas safras de decidir para onde ir a soja, se ela deve virar um biocombustível ou não. Então, você acredita que é a hora de planejar para também perceber se o Brasil pode dar uma arrancada em biocombustíveis? Hoje já tem um mandato aprovado para biocombustíveis ir até 25% do diesel. Hoje está em 15%. O biocombustível que é usado hoje no Brasil, obviamente tem várias rotas tecnológicas de biomassa, de várias fontes distintas, mas ele praticamente vem da esterificação do óleo de soja e do sebo animal, né? Do boi, né? De frigoríficos. Ele tem algumas características, né? As características principalmente de higroscopia, se fica muito tempo parado, pode formar uma borra e tal, mas se você utiliza ele de maneira contínua, você não tem problema, né? Teria que ver a capacidade, né? De fato, esse percentual ele chegou a 11% e veio crescendo para 13% e agora 15%. Como eu disse, o mandato vai até 25%. Em alguns casos, havendo disponibilidade do biodiesel, ele pode ser usado. Obviamente que a demanda é bastante grande. Hoje eu não sei, não tenho esse número na cabeça se a gente tem capacidade de transformação para atingir patamares maiores, mas como você disse, é uma solução tecnológica que existe e está aí colocada. Obrigada. Conversamos com Eberaldo de Almeida Neto, ele foi presidente do IBP. Até uma próxima, uma boa semana, Eberaldo. Igualmente, eu que agradeço.